pela Câmara Federal uma nova mudança que traz alterações na reforma tributária do nosso Brasil. Eu estou agora recebendo o advogado que está aqui conosco em estúdio, doutor Felipe Crisanto. Vem para cá, doutor Felipe. Bom dia aqui a ele. Doutor Felipe, bom dia. Como é que você vai? Tá tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Quando se fala em questão de tributos no nosso Brasil, é um assunto bem complicado de se compreender. Isso. Principalmente quem está em casa agora, que paga o seu tributo, paga muitas vezes sem nem saber o que está pagando. Até mesmo quem é profissional da área tem dificuldade de compreender esse problema que acontece no Brasil, que é da compreensão tributária. Agora, a Câmara, pensando em unificar os impostos, ela aprova uma mudança que vai para o Senado Federal. Exato. Em linhas gerais, o que é que representa isso? Reforma tributária é uma mudança do nosso sistema e acaba que vamos ter a substituição dos tributos sobre o consumo, que muitas vezes, Bruno, o consumidor não consegue identificar. Mas agora o IVA, ele vai estar na nota fiscal. Quais são esses tributos? Muitas vezes o consumidor não sabe que a empresa paga duas contribuições, o PIS e a COFINS, que são contribuições sobre a receita da empresa. Então ela faturou a uma tributação sobre a receita. Além disso, tem o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Aí quando você presta serviço, você paga o ISS. E quando você vende mercadorias, você paga o ICMS. Então, nós teremos a substituição desses 5 tributos por um IVA dual, que é a CBS e IBS, mas dentro de uma alíquota só, que o Congresso chegou a uma conclusão ali de uma alíquota de 26,5% sobre operações com bens e serviços. Então, se eu vendo um bem, se eu presto um serviço, eu vou ter um IVA, um tributo sobre aquela operação de 26,5%. Que é o imposto do valor agregado. Eles vão colocar tudo dentro de um imposto só. Exatamente. Isso para o consumidor final, que está indo agora ao supermercado fazer uma compra, para alguém que está indo abastecer, para alguém que está indo agora comprar uma passagem, vai ter redução? Isso vai trazer mais transparência. E o primeiro ponto é o fato de que tivemos uma modificação na Constituição e agora a lei que regulamenta isso apenas passou no Congresso, ainda na Câmara. Ainda vai para o Senado e tem um período de transição. Então a gente só vai sentir isso mesmo em 2026. Alguns setores vão ter redução, outros não, tá? Porque isso vai depender muito da cadeia tributária ali e da incidência dos tributos. Às vezes, os 26% não será 26%, porque existe, com a reforma, o que a gente chama de não cumulatividade. E o que seria isso, não cumulatividade? Eu pago 26% quando estou vendendo uma mercadoria, mas eu não comprei mercadoria? Ou eu tomei serviços aqui antes na cadeia? Esse tributo pago aqui atrás vai ser possível abater nesses 26%. Então, isso vai fazer com que esses 26% não seja 26% muitas vezes. A não ser que a empresa não tenha crédito, ou seja, ela não compra e ela não adquira muitos serviços aqui. Aí ela vai pagar esse valor cheio. Então, vai depender de caso a caso. Isso está sendo discutido no Congresso e os estudiosos vão apresentando. Sei que para o setor de serviços, em algumas situações, vai ter um aumento. Para alguns setores industriais e de comércio, vai ter uma redução. E para o consumidor, vamos ter o cashback, vamos ter a cesta básica, que são institutos interessantes. Eu quero falar sobre a questão da cesta básica, que eu acho que é o cidadão que está em casa, que mais quer saber, principalmente quem tem fome, que chega hoje no supermercado, quem vive principalmente de auxílio, de Bolsa Família, quem é assalariado, que chega lá, que sente o impacto de não poder comprar os itens básicos para a sua alimentação. O que é que vai mudar na cesta básica do brasileiro? Vamos ter uma isenção do IVA, né, desses 26,5%, ele não vai incidir sobre alguns produtos, como, por exemplo, arroz, feijão, açúcar, o sal. E agora, em cima da hora, na aprovação da cesta básica, foi incluído também a carne, o frango e alguns peixes. Ou seja, não terá tributação dos 26,5% sobre a carne. Hoje o imposto da carne é quanto, para quem está em casa acompanhando o nosso se você programa? considerar o ICMS, se você considerar os tributos que incidem na indústria, na cadeia, passa fácil de 30%. E eles serão zerados? Eles serão zerados, esses 5 que serão substituídos pelo IVA dual, ou seja, vai sumir o ICMS, vai sumir o PIS, o COFINS e o IPI. Então isso reduz. Qual é a grande questão?
o rico e o pobre terão essa redução. A grande discussão que está no Congresso deveria ter apenas um retorno do valor para o pobre, ou seja, o tributo deveria constar na carne, no frango. O rico paga o tributo e não tem direito ao retorno, e o pobre pagaria o tributo e teria o direito ao retorno. Mas o que passou foi isenção para todos. Então, todo mundo que adquirir os produtos da cesta básica, eles não pagarão o tributo. Quanto à questão relacionada para o empreendedor individual que está acompanhando agora o nosso programa, teve uma proposta de mudança interessante também que foi aprovada? Muito boa a sua pontuação, porque tem a figura do nanoempreendedor. O que é isso, nanoempreendedor? Seriam aquelas pessoas que faturam, pessoas físicas, até 40.500. Essas pessoas não pagariam o IVA, nem a IBS, nem CBS. Muito interessante isso para a formalização, porque hoje temos o microempreendedor, né? Mas com essa mudança, se for aprovado no Senado, teremos o nanoempreendedor. Você vai ter que se formalizar, vai ter que declarar para não ser pego de surpresa e não ser cobrado desses tributos, porque você vai ter direito a essa isenção. Tudo isso ainda está em fase ali de aprovação, já foi aprovado, claro. A aprovação inicial aconteceu na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado Federal. Dá para prever um tempo quando é que, na prática, tudo isso deve estar funcionando? Vamos ter um recesso, né, do Congresso e provavelmente nesse segundo semestre vai ser votado. Vamos ter uma lei de reforma aprovada e, a partir de 2025 para 2026, ela começa a ser implementada. Efetivamente, a substituição desses 5 tributos que te falei por esse novo tributo vai se dar em 2026 até 2033. Doutor Felipe Crisanto, obrigado pela participação com a gente. Um grande abraço, tá bom? Um abraço. São 7 horas e 22 minutos, 7h22, 7h22. Seu bairro está com problema?